que você acredita que vai influenciar na sua renda não é realmente o que vai acontecer. Eu te provo. Vamos lá. Qualidade do serviço. Tem muita gente que acredita que quando você faz um serviço super de qualidade, quando você tem um produto extremamente qualificado, você vai ficar rico. Ou ainda, outras pessoas acreditam que tem que trabalhar muito para ficar rico. E ao mesmo vale para quem estuda. Tem que estudar muito para ficar rico. Outras pessoas acreditam que quanto mais você se esforça para determinada coisa, você realmente vai ter um resultado. E outros acreditam que o mercado que você está inserido, o nicho que você está inserido, vai determinar se você vai ser rico ou não. A verdade é que essas coisas, elas podem até influenciar um pouco, mas elas não vão determinar se você vai ter a sua mentalidade de riqueza ou não. No passado, eu percorria um número mágico na minha empresa de contabilidade, que era atender mais de 1000 clientes em todo o Brasil. Eu tinha lá um número na parede de 1000 e todo o meu time e eu, a gente percorria esse número o tempo todo. Mas eu desisti dele antes de alcançar ele. Por mais incrível que isso pareça, eu desisti dele porque ele não estava sendo saudável. Eu estava colocando muitos clientes, sem pensar muitas vezes na qualidade desse cliente, o quanto ele era importante para minha empresa, o quanto ele deixava de margem para o meu negócio, o quanto ele tinha perfil para ser meu cliente. Então, quando eu estava lá na casa dos meus 750 clientes, simplesmente parei de correr atrás do número 1000 e comecei a percorrer outros indicadores. Primeiro, faturamento e segundo, margem, né? Buscando os clientes ideais, os clientes que iam ficar mais tempo comigo, que me pagassem valores. Antes, quando eu percorria o número mágico de 1000 clientes, para fechar um cliente eu fazia qualquer negócio. Dava descontos que eu não poderia, e muitas vezes poderia até pagar, né? Custando muito mais para minha empresa, para trabalhar com aquele cliente, buscando um número mágico que não era saudável. Então vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui. Vamos pensar o seguinte, qualidade. A qualidade determina se você vai ter bons resultados, sim ou não. A qualidade, na verdade, ela é uma coisa essencial. Todo mundo espera quando compra um produto ou adquire um serviço que ele tenha qualidade. Eu sei que, infelizmente, nossa realidade no Brasil, isso não é regra, mas a expectativa do nosso cliente é que tenha, sim, qualidade, tá? Outra coisa, tem pessoas que trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia. Não sei se tem alguém que trabalha 16 horas, tem gente que fala, né? Mas, se é verdade, eu não sei. Mas, enfim, tem gente que fala que trabalha 16 horas por dia e mesmo assim vive quebrado. Então, trabalhar, né, esse volume de horas, muitas vezes ele também não vai garantir o resultado. Até porque quantidade não é qualidade. Então, imagina que uma pessoa consiga, de fato, trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda, essa pessoa não vai ser produtiva. Porque a cabeça não aguenta, o corpo também não aguenta. Em algum momento, ou um ou outro vai começar a pedir socorro. Então, a pessoa começa a tomar remédio para acordar, começa a tomar remédio para dormir, começa a tomar remédio para ser produtivo, começa a tomar remédio para conseguir comer, começa a tomar remédio para conseguir parar de comer. Então, não é produtivo e isso não vai te garantir nada. Você só vai estar correndo em círculos, igual aqueles ratinhos lá que ficam correndo naquele círculo o tempo todo sem sair do lugar. Outro ponto, esforço. Muitas vezes a gente já ouviu, e eu ouvi muito isso quando era criança, que você tem que estudar para ter dinheiro e ser rico. Mas a grande verdade é que, claro, você tem que estudar, é óbvio, mas você tem que estudar certo. Eu conheço pessoas que são muito inteligentes, que estudaram muito e que, infelizmente, estão por aí sem saber o que fazer. Qual é o seu propósito, aonde vai ser inserido, tem um conhecimento, sabe tudo, mas não executa nada. Ou seja, conhecimento sem ação não traz resultado. E a prova disso são alguns conhecidos que eu tenho, que são pessoas extremamente inteligentes, que muitas vezes estão na sua casa, lá, jogado num canto no computador, frustrados porque estudaram demais, têm conhecimento demais e não conseguem aplicar nada. Outro ponto, essas pessoas, elas estão buscando ter a mentalidade de riqueza, e elas não estão erradas. Pô, fazer um serviço de qualidade, volume de horas, me esforçar, ter esforço, tudo isso é uma mentalidade que está buscando, pensando na riqueza, e eles não estão errados, longe disso. Agora, quem está pensando ou não tem mentalidade de riqueza, que é mentalidade pobre, é o seguinte, a pessoa não se preocupa com a qualidade do trabalho, a pessoa não se preocupa em trabalhar, ela é preguiçosa, tudo que ela faz é pensando em dar o seu jeitinho, né, trabalhar um pouquinho menos, estudar um pouquinho menos, ou seja, perceba o seguinte, o problema não está no que eu falei, na qualidade, no esforço, no volume de horas, o problema está aonde? O problema está em como você faz isso, qual é a forma que você organiza essas coisas e quais são os seus objetivos. Quando a gente pensa em qualidade, de novo, as pessoas já esperam qualidade. Segundo, quando a gente pensa em volume de horas, tem que ter volume de horas de trabalho? Tem. Não estou falando para trabalhar pouco, se esforçar pouco, estudar pouco. Estou falando para você fazer muito, mas fazer de forma estratégica, de forma inteligente. Você organizar as coisas e fazer um passo a passo. E a grande verdade é que, independente dessa pessoa ter uma mentalidade, estar voltado mais para a riqueza e correndo atrás de crescer na vida, ou aquela pessoa que está com a mentalidade aqui atrasada
pobreza, tentando sempre dar seu jeitinho, que muitas vezes os resultados eles não são tão diferentes, elas estão muito próximas. E isso é muito frustrante para quem está correndo atrás. Vem comigo para a gente dar os próximos passos e entender exatamente o que vai fazer diferença na sua mentalidade para ter a parte da riqueza. Agora acompanhem comigo esse pensamento, vamos lá. Existem 3 coisas aqui diferentes sobre conhecimento. Primeiro, tem o conhecimento que você sabe que você sabe, ou seja, você sabe que existe e você conhece sobre isso, certo? Tem outra parte que existe um conhecimento que você sabe que existe e você não conhece sobre ele. Então vamos pensar o seguinte, você sabe que existe determinado conhecimento sobre medicina, mas você não conhece sobre medicina e tá tudo certo. Agora existe uma terceira coisa que é muito perigosa, que é a coisa que você não sabe e você não sabe que você não sabe. E é essa que pode estar impactando na sua mentalidade de riqueza. O que quero dizer com isso? Quando lá atrás eu buscava muitos os clientes, 1000 clientes, 1000 clientes, 1000 clientes, 1000 clientes, eu sabia que eu não tinha 1000 clientes. O que eu não sabia, é que quando eu chegasse naqueles 1000 clientes, minha empresa provavelmente poderia até ir para falência, porque a gente estava indo de uma maneira errada, a gente estava conseguindo esses clientes de uma forma errada. E essa não era a forma com que a gente ia prosperar. Eu percebi, descobri que eu não conhecia sobre isso e comecei a me preocupar com outras coisas. Comecei a trabalhar com mais estratégia. Ou seja, não importa o número mágico de 1000 clientes, para que as pessoas da internet vejam, para que os conhecidos saibam que a minha empresa atende 1000 clientes no Brasil, né? Isso era um número muito voltado ao ego, muito voltado a poder mostrar para outras pessoas. Só que isso não paga a conta. Então depois disso eu comecei a parar de perseguir esses 1000 clientes e comecei a perseguir outros indicadores, como, primeiro, faturamento. Comecei a preocupar mais com as minhas despesas, os meus custos para a minha empresa ter margem de gerar lucro. E aí sem ter uma empresa saudável. Quando a gente alcançou 1000 clientes, foi uma coisa natural, foi uma consequência do trabalho. A gente parou de perseguir o número de 1000 clientes e a gente conseguiu esses 1000 clientes de uma forma natural e de uma forma muito mais saudável do que se a gente estivesse ali acelerando, colocando lenha na fogueira para chegar a esses 1000 clientes. Então, quando você consegue ter clareza de qual caminho você vai seguir, quais são os passos que você vai seguir, você começa a parar de perder tempo com coisas erradas. Você para de estudar coisas erradas, você para de dedicar tempo em trabalhos que você não precisa fazer, você para de se preocupar com a opinião de pessoas que você não precisa agradar. E aí sim você começa a focar em coisas que te dão retorno. Tudo nessa vida é sobre retorno, seja você um empreendedor, seja você querendo empreender, ou seja você um funcionário. Pensa o seguinte, se você trabalha como funcionário de uma empresa, você precisa se preocupar qual é o retorno do seu trabalho na sua função. Vamos supor que eu, Luan, sou um analista fiscal para minha empresa. Eu preciso saber quantas empresas eu apuro os impostos, quais são o faturamento que essas empresas geram por esse negócio que eu faturo, que eu trabalho, qual é a margem que essas empresas deixam e qual é o resultado que eu gero para essa empresa. Se eu quiser, como analista fiscal, ganhar mais, ou eu tenho que atender mais clientes na minha carteira, ou eu tenho que atender clientes que pagam mais, um volume menor. Ou seja, ou eu vou agregar serviço para minha empresa de uma forma ou de outra. Ou ainda, eu vou dever ter conhecimento sobre empresas que pagam mais para a empresa onde eu sou ligado, e aí desenvolvendo esse conhecimento, essa empresa pode adquirir esses clientes e eu atendendo isso, posso fazer com que o meu salário aumente. Tudo é pensando sobre retorno. Ou seja, se você tem uma empresa e vende um serviço para um cliente, você não deveria vender o número de horas que você trabalha. Então, por exemplo, eu vou calcular aqui quanto que vai ser o valor do meu serviço. Deixa eu ver, trabalho 4 horas pro cara, vou cobrar R$25 a hora, certo? Vou cobrar R$100 desse cliente. Não, você tem que ver qual é o retorno que o seu serviço está dando pro seu cliente. Se você entender qual é o retorno que esse serviço está entregando pro seu cliente, você passa de pagar R$100 e pode cobrar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não tem teto. Porque o retorno vai ser de acordo com o resultado que o seu serviço vai dar. A mesma coisa é um produto. Produto, obviamente, a gente tem alguns commodities, né? Que são produtos similares no mercado todo. E aí você tem brigas por preço. Quando você precisa tirar um produto dessa questão de commodity, você precisa diferenciar ele. Vou te dar um exemplo. CIMED, farmacêutica CIMED no Brasil. Meta de faturamento da CIMED em 2025, 5 bilhões de reais, tá? Como é que os caras estão correndo atrás dos 5 bilhões de reais? Eles criaram produtos que não existiam. Então a CIMED foi lá e criou a Carmed, que é um protetor labial, e começaram a fazer collabs com, por exemplo, a primeira que estourou foi a Bala Fine. Então os caras criaram um segmento que não existia, o protetor labial para criança da Bala Fine. Isso virou um boom. O primeiro lote que os caras derrubaram dentro das farmacêuticas, eles tiveram que mudar todo o esquema de fabricação deles, que esgotou muito rápido. Ou seja,
não existia concorrência da Carmed. Eles foram lá e criaram. Não só criaram, começaram a fazer com que isso fosse um objeto de desejo. Ou seja, a Carmed não existia. O produto para aquela criança, o protetor labial daquela forma não existia. Logo, eles podem colocar o preço que eles bem entenderem, o que eles acreditarem que é aderente ao mercado. Com certeza, se eles tivessem colocado um protetor labial para adultos, semana passada eu comprei um. Para mim, paguei R$ 5,80. Hoje, quanto custa um Carmed na farmácia em média? R$ 30? Quantas vezes mais é acima dos R$ 5? Qual é o custo para fazer o produto que eu paguei R$ 5,80? Qual é o custo do produto que eles estão vendendo a 30? Praticamente o mesmo. Talvez tenha um pouquinho de diferença na embalagem, na cor ali, porque é mais colorido para criança, mas pode ter certeza que toda a diferença ali está envolvida em lucratividade, em reinvestimento em marketing. Então, quando você vai diferenciar o seu produto, é sobre o retorno. O retorno ele pode ser financeiro, ele pode ser emocional. A Carmed apostou no retorno emocional para as crianças. E aí, não só é Bala Fine, depois fez collab com Hello Kitty e com vários outros personagens. Começou a criar coleções, né? Colocou lá no show da Madonna distribuir Carmed de graça na praia de Copacabana. Para quê? Para gerar objeto de desejo. O produto que foi distribuído na praia de Copacabana no show da Madonna, ele é exclusivo. Ele não foi vendido nas farmácias e não vai ser. As pessoas começaram a colecionar um negócio de um protetor labial. Olha que absurdo. Quem que pensou que algum dia alguma pessoa colecionaria um protetor labial? Então, quando ele conseguiu diferenciar o produto dele, criou uma nova linha diferente que não existia, ele colocou o produto dele em outra prateleira onde não existiam concorrentes. Os concorrentes estão lá atrás, tentando correr atrás para conseguir pegar uma fatia do mercado que eles criaram. E a CIMED começou a perceber isso, usou o produto Carmed como modelo e começou a criar outros produtos similares, não protetor labial, mas de outros segmentos. Então, eles começaram a investir em outros segmentos com a mesma proposta que eles fizeram. Ou seja, você consegue inovar em qualquer mercado e você consegue diferenciar sua marca, seu produto, seu serviço em qualquer mercado. Fazendo isso, você consegue ter uma mentalidade de riqueza. Agora, quando você se coloca na vala comum, junto com vários outros profissionais, com várias outras empresas, você não vai ser valorizado no mercado. Você não consegue ter margem, logo, você não consegue ter lucratividade, logo, sua mentalidade está mais voltada para a pobreza do que para a riqueza. Bom, e qual que é a conclusão desse vídeo aqui, então, só para a gente pegar e você dar um carimbaço ali, passa a régua, fecha a conta do que a gente conversou sobre aqui. Mentalidade de riqueza e de pobreza. Vamos lá. Mentalidade de riqueza, que as pessoas acreditam que muitas vezes está voltada à qualidade, esforço, número de horas de trabalho, estudo, inteligência e local que você está inserido. Tudo isso importa? Importa. Mas ela, de fato, ela diz se realmente você tem uma mentalidade de riqueza? Não. Ela ajuda, mas ela não define. Mentalidade de pobreza, a pessoa que está totalmente contra, a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que não quer estudar, a pessoa que não corre atrás, a pessoa que dá o jeitinho dela. Mas essa pessoa não só faz isso, mas se está com a mentalidade de pobreza, ela muitas vezes acaba não conseguindo se diferenciar. Então é um profissional que trabalha em determinado segmento, mas que está igual a vários outros profissionais procurando emprego. Você não tem diferencial, você está igual a muitas pessoas, você não está buscando diferenciais. Ou ainda um produto, um serviço que está igual a todos os outros produtos e serviços de outras empresas. Então, essa é a mentalidade de pobreza. Agora, a mentalidade de riqueza de fato é quando a gente começa a se preocupar sobre retorno, ROI, sobre o retorno do investimento. Ou seja, eu começo a perceber o que o meu produto, o que o meu serviço, o que eu como profissional dou de retorno sobre a minha atividade e começo a pensar de forma estratégica em como eu consigo aumentar meu valor. E aí depois disso, obviamente, você não basta ganhar mais, não basta faturar mais na sua empresa, você tem que aprender a poupar. E aí não é aqui que você vai aprender sobre isso, sobre investimento, sobre poupança e tudo mais. Isso você vai aprender lá com o Primo Rico, Bruno Perini, e aí é um outro assunto. Fechou? Gente, concluindo é isso, eu te agradeço. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. A gente fala sobre estratégias, e esse foi um vídeo sobre estratégias, liderança e vendas. Até a próxima segunda-feira. Deixa no comentário aqui se tem alguma coisa que você faz diferente, que você acredita que a sua mentalidade está mais voltada à riqueza do que à pobreza, para ajudar as demais pessoas. Fechou? Eu quero te ver do lado de cá. Um abraço!